Olá, pessoal! Estamos agora indo para a nossa 12ª aula de leitura musical, nosso ensaio de leitura musical, e é o último conteúdo desse nível, agora intermediário. Depois vamos apenas rever alguns assuntos, né? Então, daqui para frente vamos ter algumas revisões, né, que forem necessárias. Mas esse 12º vídeo tratará do último assunto novo, e aí vamos fazer revisões até encerrar o semestre, conforme for adequado, e no próximo nível, no próximo semestre, vocês começam no nível permanente, né? Que a gente tem vários assuntos lá que a gente vai mergulhando nas estruturas da linguagem musical. Vamos começar aqui a finalização desse 12º assunto, que finaliza este nível em que vocês estão agora. Bom, vamos primeiro revisar o que já vimos, né, no último encontro aqui online, que foi também uma fixação do que a gente já indicam ação sonora e as negativas indicam interrupção sonora. Antigamente se falava em silêncio. A gente sabe que silêncio é um conceito complexo, né? Mesmo se nós formos para uma sala anecoica, de isolamento anecoico, ou seja, que não há nenhum ruído, e lá ouviremos ainda o batimento cardíaco, a nossa respiração. Então, o silêncio absoluto não tem possibilidade de acontecer na nossa realidade aqui, né? Mas, então, a gente não usa a palavra silêncio, a gente só usa o termo interrupção da ação sonora. Então, o seu instrumento, a voz, o violão, o violino, o instrumento que você estiver tocando, né? E lembrando que o canto é também um instrumento, ele vai ter uma indicação de ação sonora ou interrupção sonora, conforme for o sinal aqui indicado por esses números, né? Então, essas figuras aqui, na realidade, a gente até coloca a transcrição aqui, elas são números, né? E as notas musicais são frequências, né? Que vai definir a afinação que você vai cantar. Então, aqui tem um número positivo de inteiro, negativo de inteiro, positivo de metade, negativo de metade, assim por diante. 1/4, 1/8 e 1/16. Vai até 1/64, mas nós não utilizamos, assim, a partir já de 1/32, é raríssimo da gente utilizar. Algumas escritas operísticas têm, alguns musicais, algumas coisas virtuosísticas, ou até não virtuosísticas, mas com alteração da fórmula de compasso, mas hoje em dia é muito raro de se encontrar isso na literatura coral, tá? E aí nós usamos para fazer esse solfejo as sílabas, né? A sílaba de inteiro, metade, 1/4, sílaba, né? Para, ou silêncio, interrupção, que a gente usa para ficar, né? Palavra, para o 1/8 e 1/16, que são diferentes, né? O do, de, usamos para a ação conjunta de 2 sons por pulso. Duts, nós temos aqui o som na primeira metade do pulso e a interrupção, que eu vou chamar de silêncio, depois já entenderam o nosso conceito de silêncio aqui, é só a interrupção da ação sonora do instrumento, né? Então, duts, nós estamos ter aqui na segunda metade silêncio, primeira metade som. De, teremos na primeira metade silêncio, na segunda metade som. Aqui, se tivermos dugu, dege, teremos 4 sons no pulso. Se tiver gu, dege, na primeiro quarto do pulso silêncio, os outros 3/4 som. Dut, dege, no segundo quarto do pulso silêncio, o primeiro, o terceiro e quarto, esses são sonoros. Du, gut, ge, primeiro, segundo, quarto sonoros. Terceiro, quarto silencioso. Quarto do pulso, né? É sonoro. Du, det. Então, os primeiros 3/4 são sonoros e o último quarto é silencioso. Vimos o ponto de aumento, que adiciona à figura o valor da sua metade, e a ligadura de valor, que quando temos uma ligadura entre duas figuras de mesma nota, somamos o valor da primeira com o da segunda. Já vimos isso. Aqui é o resultado, né, da adição, tanto em ligadura de valor quanto em ponto. Quando não tem como usar o ponto, é quando a gente quer principalmente fazer adições
entre os pulsos. Então, aqui temos 3 pulsos, primeiro, segundo, terceiro. Eu quero emendar o som da segunda metade do primeiro pulso com a primeira metade do segundo pulso. Nessa possibilidade aqui, um ponto de aumento não vai caber muito bem, vai ficar estranho. O ponto de aumento ele é muito interessante para questões que a gente pratica dentro do pulso ou entre pulsos quando o valor é maior, né? Então, quando a gente quer colocar, por exemplo, uma figura de metade pontuada, ela vai colocar o som dela prolongado por 3 pulsos, né? Não é o caso que a gente quer aqui. A gente quer somar metades dos pulsos, aí é mais interessante usar a ligadura de valor. A figura em subtrações de metade, 3/4, 1/4. É basicamente isso que a gente pode dividir a figura. Nós não vamos falar sobre os outros pontos, né, que a gente vai fixar apenas por enquanto nesse mais simples, que é o mais utilizado, principalmente na literatura coral, que é o staccato. Né? O que acontece? Quando você põe um ponto embaixo da figura, ele subtrai a figura a sua ação com a metade dela. E a gente vai solfejar isso do mesmo jeito. Duts, ou duts, dut, ou dut, né? A gente vai ter esse ponto aqui nesta figura, né? Basicamente isso que a gente vai ter. A adição nas pausas ela é possível apenas pelo ponto de aumento. Porque quando a gente tem umas pausas sequenciadas, não precisamos colocar ligadura de valor. Eu já vou emendar o silêncio uma da outra. A gente põe até por uma questão didática, para a gente entender como que estão a relação dos pulsos. Mas a gente pode colocar um ponto de aumento numa pausa, significando ali um aumento, né, do que a gente tem. Lembra que eu falei da questão entre os pulsos, né? É possível fazer com ponto de aumento uma ligação, aqui no caso, de todo o terceiro pulso com o quarto, metade do quarto pulso, no caso, né? Com uma pontuação em cima da figura de inteiro. Mas a ligadura de valor nos dá mais flexibilidade para essas articulações, tá? De sons e pausas, né? E aí a gente agora vê o último tema, que são as quiálteras. Tá? Então vemos aqui. O que é uma quiáltera, né? Voltando aqui. Bom, a quiáltera são unidades de tempo que alteram. Acho que vai ser melhor eu até usar o PDF mesmo. Deixa eu ir aqui. Não, peraí. Só um minuto. Aqui. Vai ser melhor. É uma apostila que vocês vão depois ter acesso a ela, promovido pelo governo do estado do Ceará, um curso de música, projeto muito interessante, muito bom mesmo, muito bem elaborado. Ó, aqui nas quiálteras nós temos quando as unidades de tempo e de compasso são subdivididas em grupos de notas e esses grupos de notas têm seus valores alterados, tá? Então, quando a figura de metade ela não vale mais a metade, ela vale 33% e não 50% mais, vamos dizer assim, né? Aí, nesse tipo de ocasião, a gente vai ter uma alteração, né? E a gente vai chamar de nota que altera, né? De figura que altera, vem do italiano que altera. Então, quando temos 3 figuras de 1/8, para um pulso, o normal são 2, né? E temos aqui uma ligadura entre a primeira e a última. E o número 3 significa que temos uma alteração aqui. É uma divisão que a gente vai ter para isso. Essa alteração ela é regular, ou seja, uma divisão igual, tá? Que a gente vai ter. Mas existem quiálteras das aumentativas que são irregulares também, tá? Elas podem ser constituídas por aumentativas ou diminutivas. É quando a gente espera um conjunto, né, de um grupo de notas dentro daquele pulso e a gente diminui aquilo, né? Então a gente chama isso de quiáltera diminutiva. Vamos ver daqui a pouco. As quiálteras aumentativas, elas têm sua possibilidade de serem regulares ou irregulares. São regulares quando contém um número normal de figuras mais a metade delas, né?
Então, será sempre um número par. Mas nós temos uma exceção, que é a quiáltera de 3, que é ímpar, mas é regular. Já 6, nós vamos ter um grupo, né, de 4 figuras de 16avo, que é normal, dentro do pulso, mais a metade disso. Quanto é a metade de 4? São 2. Então, temos 4 mais 2. Então, isso aqui é considerado regular, nessa figuração, né? Já quando a gente tem algo que não é nesse valor par, né, com exceção do número 10, tá? Nós vamos ter aqui uma subdivisão irregular, até porque ela não fica perfeita, vamos dizer assim. Até a gente pode fazer perfeito matematicamente no computador, mas a realização humana, na performance humana, ela não fica assim tão perfeita na subdivisão, né? Então, aqui os grupos ímpares. Aqui a altera de 5, aqui a altera de 7, aqui a altera de 9 e aqui a altera de 10, né? Não teremos que a altera de 8, aqui nesse caso, no irregular. Ela ficará no regular por um motivo simples. Quando a gente colocar 8 figuras no mesmo fazer a regularidade dessa figuração. Algo que a gente vai estudar mais adiante. O 10 é um número par, gente, que é considerado irregular porque ele é um dobro de 5. E o 5 é irregular. Essa é a razão do 10 entrar como irregular aqui, tá? E aí nós temos as quiálteras diminutivas. Aqui nós temos um compasso de 3 por 4. Temos que ter 3 figuras de 1/4 dentro desse compasso. O que acontece aqui? Vamos ter só 2 quando colocarmos uma ligadura e o número 2, desculpa. Então vamos diminuir o número de figuras esperado. Nesse compasso 6 por 8, são esperados 6 figuras de oitavo. Nós temos apenas 5. Então, para isso, a gente coloca aqui no final uma ligadura e o número 2 aqui, porque são 2, né? Está diminuindo, para indicar que nós temos uma diminuição, é uma alteração diminutiva. E como que se realiza isso nesse tema? Nós vamos ver aqui a questão da quiáltera, né? Só um minutinho. A figuração delas simplesmente pode aparecer uma chave aqui e o número 13, ou apenas o número 13 em cima, ou apenas o número 6 em cima. Pode ter também a ligadura aqui entre elas, e o 6 dentro dessa ligadura, tá? Pode acontecer isso também, assim, tá? É uma possibilidade também, tá? E como que a gente solfeja isso, gente? A gente tem uma outra palavra para quiáltera. A gente tem o dude, para 2 sons no pulso. Aqui está marcando o pulso. Tá? Esse nossa figuração que está aqui embaixo. Tá? Tá fazendo a marcação do pulso. Deixa eu até aumentar o volume aqui, para depois vocês ouvirem melhor. Então, aqui nós vamos ter dudade para fazer a quiáltera. Então, vai ser du, du, de, du, dudade, du. Ouvindo isso? Aqui teremos uma quiáltera aumentativa, porém ela não aumenta no pulso, ela aumenta entre pulsos. E também vai ser dudade. Aqui espera-se, no compasso 4 por 4, 4 figuras de inteiro. Temos 5 aqui, porque temos 2 figuras aqui, né, na figura de metade, e temos 3, deveriam ter 2, como está aqui, ó, né? E aí temos uma aumentação. Vai ser o mesmo processo. Vai ser du, da, di, du, da, di, du. Até é melhor a gente manter o di, né? Para a gente não ter confusão depois quando solfejarmos também as notas, né? Então, acaba ficando assim. Du, da, di, du. Por que u e a, gente? Que o u ele está na posição mais anterior ao A, na língua. O A está no centro e o I está na ponta. Então, a gente vai do fundo até a frente da boca. Então, é uma questão de fonética. Assim que foi escolhido essas figurações. Aqui nós vamos ter uma quiáltera dentro do pulso aqui de maneira bem interessante. Nós esperamos 2 figuras
de 16avos. E aqui nós temos 3. Como solfejaremos isso? Com o dudade também. Então, o dudade é sempre para quiáltera de 3, sempre, tá? Aí nós vamos ter agora aqui a quiáltera de 6. O que nós vamos fazer? Do mesmo jeito que a gente deriva o du ou o de com o ge ou gu, a gente vai derivar o dudade também. Então, aqui vai ser du, da, ga, di, gi. Então, du, gu, de, ge, du, gu, da, ga, di, gi, du, né? Vamos ouvir. Du, de, ge, du, gu, da, ga, di, gi, du. Não, é du, gu, da, ga, di, gi, du. Errei, né? Eu fiz não fiz aqui a outra corretamente, né? É du, gu, de, ge, du, gu, da, ga, di, gi, du, né? Vamos ouvir aqui o computador tocando. Ok, perfeito. Até vamos ver. Ok, continuando aqui. E aí, a gente tem essas alterações, tá? Agora, quando a gente tem uma adição, né? A gente soma figuras, aí tem umas coisas diferentes. Aqui, ó, deveríamos ter 3 figuras de oitavo na quiáltera. Temos a figura de 1/4, engolindo o dá. Então fica só du, di, du. Nesse caso, temos esse tipo de questão. E se for o inverso também, né, vai ser do, da, do, se fosse o invertido, né? Aqui nesse caso. Aqui temos uma quiáltera diminutiva, então fica du, de, du, né? Porque a gente vai ter aqui um compasso de 6. Quando tivermos 5, a gente vai articular sempre os primeiros, né? Du, gu, da, ga, di. Teria que ter o gui se fosse 6, a gente não articula. Quando tivermos 7, a gente põe uma nova consoante aqui, tá? Du, gu, da, ga, di, gi, ti. Mas é bem raro disso acontecer. Vai estar no exercício de vocês só para poder vocês treinarem mesmo, tá? E é basicamente isso que a gente tem para vocês. Já vai entrar o exercício de quiálteras agora. Na semana que vem, já vai ser um outro exercício conforme necessidade que a gente verá aqui nos ensaios, né, no que vocês enviam dos áudios, a gente vai alterando pro necessário, né? Aqui a gente tem Dugudege, que são 4 em vez de Dugudá, né? Mas por uma questão de paridade, vamos dizer assim, vocês vão ver depois com outras figurações que a gente tem. Bom, depois eu vou explicar isso para vocês. Basicamente é isso, nós ficamos por aqui e fico aguardando o formulário de vocês. As próximas orientações de leitura musical serão de revisão para vocês, tá bom? Então, pessoal, nós vamos finalizando aqui o nosso 12º conteúdo e parabéns para vocês que chegaram aqui, fazendo todos os envios de todos os formulários e vocês concluíram com bastante êxito aqui o nível intermediário. Para quem teve falhas, a gente vai recuperando esses conteúdos no nível permanente, né? Mas aí eu vou recomendar no próximo semestre também, de vez em quando, assistir os vídeos do nível intermediário para vocês poderem ir revisitando assuntos que porventura tenham perdido, que vocês vão sentir falta lá no nível permanente, mas são coisas que não vão prejudicar o desenvolvimento da leitura musical de vocês. É isso. Até mais. Tchau, tchau.